é especial no coração de Deus. Amém? Isso é muito importante para Ele. Acredite. Tem gente que se sente abandonado pelas pessoas daqui do mundo, mas Deus não te abandona. Amém? Graças a Deus por isso. Então vamos meditar aqui na palavra. Vamos ver aqui em 2 Samuel capítulo 6. Aleluia. Glória a Deus. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Amém. Deus é fiel. Mesmo nós não merecendo, Deus é fiel conosco. Amém. Fiel a nós, fiel a mim, fiel a ti. Amém. 2 Samuel capítulo 6 diz assim sobre Davi traz a arca para Jerusalém. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá, de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de pau, de falha, como também com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixavam prender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor matara a Uzá. E chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá-me a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado, glorificado para todo você. Aleluia. A arca de Deus, essa arca que representa a presença de Deus em nossas vidas. Aleluia. O próprio Deus pediu para que fosse feita essa arca. Então Deus pediu para que fizesse ela com madeira de acácia, revestida de ouro. E dentro dessa arca Ele guardou as tábuas dos mandamentos que Ele havia escrito para Moisés. Ali se guardou uma porção do maná, do pão vivo que descia do céu, e a vara de Arão que havia florescido. Então nessa arca que havia esses tesouros preciosos que representavam a presença de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus por isso. E essa arca aqui, ela tinha que ter um certo ritual para que se levasse essa arca. Não poderiam colocar as mãos, ninguém poderia chegar a olhar para dentro dessa
essa arca. Eram só os sacerdotes que tinham que carregar a arca. Então eles fizeram a arca ali com umas argolas laterais, e através dessas argolas eles pegavam com varão. Então era por ali que tinha que ser carregado. Então os sacerdotes levavam essa arca onde Deus pedia. E depois que fizeram essa arca, que foi feito o tabernáculo. Então Deus mandou que fizesse o tabernáculo. Ali Deus descia, a presença de Deus estava com eles. Então Deus descia através da nuvem e falava com Moisés diretamente. Então Deus deu a ordem para Moisés de tudo que era para ser feito. Então tudo que era para ser feito ali no tabernáculo, que seria o templo, ali o lugar onde Deus descia e falava com Moisés para que ele passasse para o povo. E essa arca tinha que ser guardada. Ali, ela ficava no lugar ali do Santo dos Santos. Então era só o sacerdote que ia lá, tinha um propiciatório. Então quando fazia as ofertas, aí tinha ali o sacrifício do cordeiro, e esse sangue era aspergido em cima do propiciatório. O sangue do cordeiro que foi aspergido sobre nós, que é o sangue de Cristo. Amém. Glória a Deus. Cristo é o cordeiro de Deus que tirou o pecado. Amém. Ele tirou o pecado que era meu, Aleluia. que é seu, e levou sobre ele essa culpa que é nossa, foi sobre ele. Então Jesus ali representando o Cordeiro de Deus, que foi mudo para o matadouro, não disse nada, e ali ele foi sacrificado. O sangue dele foi vertido na cruz do Calvário. Amém. Para nos salvar. Glória a Deus. E essa arca aqui era preciso ter uma certa reverência, um respeito por Deus. Nós temos que ter respeito e temor a Deus. Nós estamos aqui neste lugar e Deus está aqui. Nós tememos a Deus, por isso estamos aqui louvando, glorificando, exaltando e principalmente adorando a Deus. Amém. É o que é para ser feito. Aleluia. Nós somos seres que temos uma dependência total de Deus. Nós dependemos de Deus. Se não fosse Deus, eu não estaria aqui e nenhum de vocês estariam aqui. É graças a Ele que estamos aqui. Tudo que temos feito é por Deus. Amém. Deus é fiel, mas nós também temos que ter a nossa fidelidade para com Deus. E aí, quando foi feita essa arca, ela ficava lá no tabernáculo, e toda vez que tinha uma guerra, eles levavam essa arca para a guerra, porque eles achavam que a presença de Deus ali faria com que eles vencessem. Só que teve uma vez que eles foram levar essa arca sem a permissão de Deus. Eles levaram essa arca e a arca foi roubada pelos filisteus. Os filisteus roubaram essa arca porque eles achavam assim: nós temos que roubar alguma coisa deles. Vamos roubar o tesouro deles. O que seria esse tesouro? É a arca. Para eles, ali era um objeto qualquer, para eles não representava nada. Mas para os israelitas, ali representava a presença de Deus. Então foi retirada a presença de Deus do meio deles e levado para lá onde os filisteus estavam. Só que, quando essa arca ficou ali, que eles colocaram lá no templo deles lá, de Dagon, então eles tinham uma estátua grande lá, eles colocaram a arca em frente dessa estátua e deixaram ali. No outro dia, quando eles foram ver, a estátua tinha caído. Então eles pensaram: acho que a arca caiu, né? Quer dizer, a estátua caiu, né? À toa. Aí eles colocaram de volta ali, só que depois, quando eles foram ver no outro dia, essa estátua estava caída, mas com o pescoço degolado e com as mãos também. Eles ficaram com medo. Eles ficaram com medo. E como eles não sabiam como que era, né, o que representava essa arca, eles pegaram na arca normal, não aconteceu nada, só que no momento ali não aconteceu nada, mas Deus deu tumores para eles. Eles ficaram doentes, eles tiveram hemorroida,
ali na casa de Abinadab. E aí, com o tempo, né, essa arca ficou lá na casa de Abinadab por 20 anos. Durante 20 anos, na época que tinha o rei Saul, essa arca ficou ali. Saul, que foi o escolhido de Deus, Deus escolheu ele para ser rei, foi o primeiro rei ali, né, que o povo pediu e Deus escolheu, então ficou Saul. Só que Saul, ele não era espiritual, ele agia muito na carne, então ele não se preocupou em ter que buscar a arca, ele não se preocupou em ter aquela arca ali de volta, em ter a presença de Deus. Então ele não foi obediente a Deus, ele ouvia a Deus, só que ele queria fazer do jeito dele. Então quando teve uma guerra ali, Saul tinha que esperar o Samuel. Samuel tinha que vir, o profeta Samuel teria que vir para poder sacrificar ali os animais para ofertar a Deus. Só que ele achou que Samuel estava demorando muito, ele mesmo foi lá e sacrificou. E aí quando Samuel chegou, falou: o que você está fazendo? Não, o senhor demorou muito, eu já fui lá e sacrifiquei. Então quer dizer, ele não obedeceu. É melhor obedecer do que sacrificar. Deus não quer sacrifício. Eu vou fazer um sacrifício, eu vou fazer de tudo. Deus quer a sua fidelidade. Ele quer que você seja fiel a Ele. Amém. Fiel em tudo. Graças a Deus. Fiel em tudo. Se você falar que vai fazer, seja fiel a Deus, principalmente. E aí essa arca ficou ali na casa de Abinadab. E quando Davi, né, que acabou depois, Saul morreu, né, acabou morrendo, aí ficou Davi como rei ali. Então ele quis trazer de volta essa arca. Ele sentia a falta da presença de Deus. Então ele se reuniu ali, ele escolheu mais ou menos ali em torno de 30 mil, e ele partiu com todo o povo de Balá de Judá para levarem dali a arca de Deus, a arca de Deus, do Senhor dos Exércitos, Amém. Senhor Deus, Deus, que fez os céus e a terra, Amém. dela, Amém. Senhor de Deus, Aleluia. que me fez, cada um que está aqui, Aleluia. em nome do Senhor Jesus Cristo, que ora acima de qualquer nome. Aleluia. Então, Davi, ele se preocupou, ele tinha amor a Deus, ele tinha temor, por isso Deus escolheu. Quando Saul desobedeceu, Samuel já falou para ele: Deus já escolheu um novo rei. Ele escolheu uma pessoa que é segundo o coração de Deus. Glória a Deus. Ele já havia escolhido Davi. E a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus que estava em Saul, saiu dele. Por quê? Porque ele desobedeceu. Ele foi rebelde. Ele não quis fazer o que Deus mandava. Ele quis fazer do jeito dele. Então a presença de Deus que estava na vida de Saul saiu. Ele começou a ser atormentado. Por isso que depois ele precisou chamar alguém que tocasse harpa, e essa pessoa era justamente Davi. Então, sem ele saber, Davi, que tocava harpa, cantava salmos, começava a cantar, louvar a Deus, ele se acalmava. Então, quando o Espírito Santo de Deus está na vida da pessoa, ela é uma pessoa, em primeiro lugar, ela é abençoada, e segundo, ela vai ter paz. Ela vai ter paz e vai levar paz para os outros também. Porque quem não tem paz, quem não tem Deus, não tem Espírito Santo de Deus, ela, além de não ter paz, ela atormenta as outras pessoas. E muitas vezes leva a outra pessoa também para o buraco. Então nós temos que escolher bem com quem que nós andamos, com quem que estamos, quem que nós estamos ouvindo. E aí Davi, ele saiu dali onde ele estava e foi ali buscar a arca de Deus. E puseram a arca de Deus em um carro novo,
e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba ou Gebá? Não tem acento. Então é Geba. Geba. E Uzá e Aiô, que eram os filhos de Abinadab. Então, Deus deu uma ordem de como que teria que ser levado essa arca. Então teria que ser pegado com varão, com nas argolas ali, os sacerdotes tinham que levar. Então o que eles fizeram? Eles resolveram fazer um método novo para trazer essa arca. Então eles arrumaram um carro de boi e colocaram a arca em cima desse carro. E aí, levando da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. Né? Então eles colocaram a arca em cima desse carro, né? Carro de boi, uma carroça, o boi que levava, e Aiô, ela ia na frente, né? Ia diante e o boi ali. E chegando à ilha de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Então, eles estavam indo para esse lugar. Ali era um lugar onde tinha muito morro, muita pedra. Então não era um lugar assim fácil de andar. E eles colocaram essa arca em cima da carroça, e os bois estavam indo, e os bois tropeçaram, e a arca pendeu, e ela ia cair. E aí, para não cair, Uzá colocou a mão na arca. Então ele, para ajudar, né, pegou, colocou a mão lá na arca, e então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Aí ele vai falar assim: nossa, mas Deus matou. Sim, por causa do quê? Da imprudência. Eles sabiam que não era correto levar a arca daquele jeito, mas criaram um método novo. Não adianta querer quer fazer a coisa certa do jeito errado. Foi o jeito errado que eles inventaram de levar a arca. Não era daquele jeito que tinha que ser feito. Então eles resolveram colocar em cima de uma carroça. A hora que estava andando ali, o boi tropeçou, a arca pendeu, para não cair, Uzá colocou a mão. Como não podia tocar na arca, Deus matou ele mesmo. Então tem certas coisas que nós fazemos em nossas vidas por imprudência, porque não pensamos nas consequências, e aí acabamos sendo prejudicados. Então tudo que nós formos fazer, que nós temos que fazer, temos que ter a orientação de Deus. Amém. Nós temos que orar, pedir para Deus opinião, pedir para Deus uma orientação, porque se a gente faz uma coisa errada, se não pedir orientação para Deus e der errado, não podemos culpar Deus. Ai Deus, aí a pessoa vai lembrar de Deus. Então tudo que nós formos fazer, vamos pedir orientação para Deus, vamos orar, vamos pôr na presença de Deus para que Ele resolva. Amém. Eu estou com uma situação na minha vida agora, porque é assim, eu falo assim: nossa, que beleza, olha, acabou todos os problemas, nunca mais vai acontecer nada. E infelizmente, nossa vida não é assim. Você acaba de resolver uma coisa, daqui a pouco aparece outro problema. E assim vai. Então tudo isso aí são propósitos que Deus tem na nossa vida, são lições, mas também Deus quer testar o que nós estamos esperando de Deus. Deus é fiel, nós estamos sendo fiel a Ele. Nós também temos que confiar em Deus, saber que Ele sempre faz o melhor. Nós temos que orar, pedir para Deus e deixar na mão dele, que Ele vai resolver. Não vai querer colocar aqui, eles falam, vou colocar o carro na frente dos bois, não dá certo. Então eles resolveram aqui colocar a arca em cima ali da carroça. Deu certo? Não, infelizmente. E aí depois que aconteceu isso, né, tinha que ser um levita que teria que levar
entendia nada de Bíblia, né? Davi entendia. Não, eu não entendia para ele fazer isso aí. Foi Então, ordem dele. então aqui, Depois ele fez certo. sim. Então quer dizer, aconteceu isso daqui, Davi não tinha falado nada, deixou acontecer, né? Aí o que aconteceu aqui, né? Eles fizeram do jeito errado, né? Acabou acontecendo uma tragédia, precisou acontecer uma tragédia para Davi caísse. Precisou acontecer isso para Davi perceber que a adoração a Deus precisa ser correta, Amém. não pode ser de qualquer jeito. Amém. A gente não pode vir para o culto de qualquer jeito. Ah, não, hoje eu vou lá. Ah, não, daqui a pouco, não, vamos. Né? Não, Deus não se agrada disso. Nós precisamos vir aqui de corpo e alma, com amor, Glória a Deus. com reverência a Deus, Amém. nos prostrar Amém. diante de Deus, Amém. diante desse altar, com humildade, com amor, com temor, com adoração verdadeira dentro do nosso coração. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece a adoração de cada um. Amém. E adorar em todo tempo, em todo lugar, né? Então não é só vir aqui, adorar, eu vou louvar, eu vou cantar um pouquinho, pega e vai embora, depois não lembra mais de Deus, não ora mais, não jejua, não consagra, nem nada. Não, é todo tempo, em todo tempo, todo lugar, sempre falando com Deus, sempre orando, louvando a Deus, agradecendo, principalmente agradecendo. Tem tanta gente ingrata. Deus tem dado tantas bênçãos. Deus deu emprego para a pessoa às vezes está desempregada, não ficou nem uma semana desempregada, foi lá com um emprego, a pessoa não agradece, a pessoa não devolve o dízimo corretamente, a pessoa não oferta. Precisa ser verdadeiro, precisa ser fiel, como Deus é fiel com você. Glória. Deus tem sido tão fiel comigo, através da fidelidade que eu tenho para com Deus. Ele abençoa a minha casa, abençoa o meu filho. Se você for fiel a Deus, Deus vai abençoar também a sua casa. Você precisa entender isso. Depois aqui a gente vai ver, né, o que aconteceu. E aí Davi ficou triste. Ele pensou, quando aqui puseram a arca de Deus em um carro novo e levaram da casa de Abinadab, né, que ficou lá 20 anos, que está em Geba, em Uzá. E aí os filhos de Abinadab guiavam o carro, e levando da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia adiante. E Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor com toda sorte de instrumentos. Então, quando a arca de Deus estava seguindo, eles estavam felizes, cantando, louvando, né? Tocando tambores, harpas, flautas, tudo que tem direito. É o que nós temos que fazer com a presença de Deus quando estamos aqui, vindo com alegria. Deus vai receber, Deus vai ficar contente, porque você está contente e está na presença dele. Glória a Deus. Então eu faço o possível. Eu só não venho mesmo se não tiver como, mas eu faço o possível para vir aqui, porque eu tenho que louvar a Deus, eu tenho que agradecer a Ele. Nós temos que fazer como Davi fazia. Ele se alegrava com a presença de Deus. Qualquer um se alegra quando está na presença de Deus. Aquele que não se alegra é porque não está sentindo a presença de Deus. Aquele que aceitou Jesus verdadeiramente, falou, não, eu aceito Jesus como meu único Salvador, ele é batizado, ele é um crente fiel. Esse se alegra da presença de Deus. Agora a pessoa não aceitou Jesus, ela vai sentir a presença de Deus? Não, para ela tanto faz. Tem gente que não liga, não se importa, acha que não vira nada. E aí, quando aconteceu isso, que a ira de Deus veio sobre Uzá, que ele morreu por imprudência. E Davi se contristou porque o Senhor matara Uzá
e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Então, precisamos ter mais responsabilidade com as coisas de Deus. Não pode levar de qualquer jeito. Temos que ler a palavra, ter temor, ouvir a palavra de Deus, guardar no nosso coração, colocar em prática tudo aquilo que Deus nos ensinou. Se Deus ordenou, Ele chamou, tem os escolhidos, os pastores para pregar. Tem pastor que prega, que ensina a palavra de Deus corretamente, porque Deus está na vida dessa pessoa. Agora tem gente que prega de qualquer jeito, como eu já frequentei outros lugares que ensinavam tudo errado, e aí eles fazem do jeito deles, eles interpretam do jeito deles, vai lá, faz de qualquer jeito. Deus não está ali, não existe presença de Deus ali. A presença de Deus está onde está sendo pregada a palavra de Deus verdadeira e genuína, onde tem milagres, prodígios, sinais. Nesse lugar aqui eu tenho certeza que Deus está. Glória a Deus. Deus é que manda aqui. Esse lugar pertence a Deus. É Ele que faz as maravilhas e vai continuar fazendo nesse lugar. Para honra e glória do nome de Jesus, porque é para Deus que nós estamos fazendo. É para Jesus que estamos fazendo. Não é por mim, não é por pastor. É tudo por Deus. Tudo que acontece é para honra e glória de Jesus. Amém. E aí Davi ficou triste pelo que tinha acontecido. E ele pensou, falou assim: e agora, como que eu vou fazer a arca vir para a casa de Deus, para voltar? Como que eu vou pegar de volta se está fazendo desse jeito, se fez tudo errado? O que começa errado vai terminar errado, Começou errado, não tem como depois terminar tudo bem, vai dar ruim, como diz. E aí Davi ficou chateado. Então é impossível você ter a presença de Deus e não sentir nada. Aqui Davi ele sentia falta. Ele estava muito preocupado, ele queria resgatar ali. Ele tinha que ter o resgate dessa arca aqui. Mas tem que ser feito de acordo com o que Deus mandou. Deus já deixou ali certinho como que era para fazer, que jeito que era para fazer. E aí, quando eles pensaram bem, falaram assim: não, então agora não tem como levar a arca, Eles resolveram deixar na casa de Obed-edom. E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o giteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o giteu, por 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Glória a Deus por isso. Amém. A arca tinha ficado 20 anos na casa de Abinadab. Não aconteceu nada. Ficou 3 meses na casa de Obed-edom e Deus a abençoou com toda sorte de bênçãos, ele e toda a sua casa. Qual que é a diferença entre Abinadab e Obed-edom? Abinadab não dava importância. Para ele era apenas um objeto ali, deixou lá na casa, não mexeu, não fazia nada, não colocava a mão, mas ficou ali, Ao contrário de Obed-edom. Obed-edom recebeu com reverência, com temor, com respeito, com adoração. E Deus foi lá e o abençoou. É assim que Deus faz com aqueles que têm Deus na sua vida, com amor, com dedicação, com reverência, com respeito, com temor. Deus abençoa. Aí tem gente que fala assim: nossa, você é tão abençoada, nossa, mas sei você é diferente. O que está você? Você não é porque eu tenho Jesus no meu coração. Porque eu tenho Jesus no meu
Jesus, o seu coração é abençoado. E o que você tem, em tudo que você coloca a mão, você também vai abençoar. Amém. E aí, Davi percebeu que tinha acontecido. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoa o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Amém, Jesus. Então ele fala assim, ó, eles avisaram Davi que Deus abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor a Deus. Você amando a Deus, você amando a Cristo Jesus de todo o teu coração, toda a tua alma, de todo o teu entendimento, Deus vai te abençoar. Amém. Maravilha. Você tendo a presença de Deus, por onde você for, você vai levar Deus contigo. Porque Deus é fiel, mas você também será fiel a Ele. E essa fidelidade só vai te trazer bênçãos para você, para tua casa, para tua vida, para tua família. Onde você colocar a mão, você irá abençoar, você vai orar, você vai curar os enfermos em nome de Jesus. Por quê? Porque Jesus vai te usar para isso. Então Davi, ele ficou feliz depois disso, porque ele pensou: nossa, aconteceu isso, eles levaram errado a arca, não era para ser feito desse jeito, não tiveram respeito com a arca, com a presença de Deus. Então ele ficou com medo, falou: nossa, eu vou pegar ali, vai morrer outra pessoa, eu não quero. Aí deixou na casa de Obed-edom. Chegando ali, essa pessoa teve o respeito e o amor que Deus merece, e Deus abençoou. Amém. Então não adianta você ficar na casa de Deus. Tem gente que está há anos e anos na casa de Deus, né? Eu falo assim, tem tantos anos de crente, mas não é abençoado. Por quê? Porque não tem a presença de Deus, não ama a Deus, não adora a Deus. E às vezes a pessoa é convertida há pouco tempo e já é abençoada. O que é a diferença de um outro é do amor e da reverência que tem para com Deus, do respeito, do amor, da dedicação. Tudo isso Deus vê. Não é perdido o que a gente faz para Deus. Glória a Deus. Não é. Não é. Buscar primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Amém. Se você procurar, não, vou colocar Deus em primeiro lugar. Eu preciso fazer tal coisa. Não, Deus é em primeiro lugar. Aquilo ali que ficou de resolver, deixa para depois. Que é Deus que vai resolver. Você está deixando Deus em primeiro lugar. Quando você faz isso, quando você menos espera o que você ia resolver, Deus vai resolver. Glória a Deus. Porque tudo que Deus faz, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Está falando tudo coopera para o bem. Não está falando tudo coopera para o mal. Daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus vai ser prejudicado? Nunca, jamais. Aleluia. O Filho de Deus é abençoado só por ter a presença de Deus na vida dele. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ter enfermidades, vamos ter dissensões muitas vezes, mas nós temos Deus em nossa vida, sabemos que é Ele que vai resolver. E aí Davi ficou feliz. Ele resolveu então buscar essa arca lá na casa dele, né? Porque avisaram, falou assim: nossa, a arca está lá na casa do Obed-edom, nossa, ele está sendo abençoado abundantemente. Davi falou assim: então vamos lá, vamos buscar, mas vamos fazer do jeito certo. Amém. Quando você for fazer as coisas para Deus, faz do jeito certo, não faz de Aleluia. qualquer jeito não. Fala assim, não faz assim, ó. Deus não gosta de oba-oba não. Aleluia. Deus não gosta de confusão. Deus não é Deus de confusão, é Deus de ordem. Vamos nos dedicar à palavra de Deus, vamos nos dedicar que, né, temos que dirigir o culto, fazer com reverência a Deus, com amor, com dedicação. Amém. Né? Deus se agrada disso. Deus se agrada, porque nós estamos aqui para adorar. E Davi resolveu fazer isso daí. Ele foi lá com alegria. E sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor
tinha dado 6 passos, sacrificava bois e carneiros cevados. Então essa vez aqui, Davi falou assim, não, então vamos fazer certinho, nós vamos levar a arca, do jeito correto, é para levar nos ombros, não é para boi levar, é para o homem, para os levitas, para os sacerdotes, que poderiam levar essa arca. Então eles levavam a arca, de cada 6 passos, eles sacrificavam. Dava 6 passos, sacrificava. Dava 6 passos, sacrificava. Então ele ia fazendo sacrifícios, louvores, adorando e agradecendo a Deus o todo o tempo. E foi assim que a arca acabou chegando lá na cidade de Davi. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. Aleluia. Ele estava tão feliz que a arca estava chegando ali, ele saltava de alegria, ele ficou pulando ali no meio do povo, cantando, dançando, feliz da vida, porque ele trouxe a presença de Deus de volta para aquele lugar. Aleluia. Não deixe a presença de Deus sair da tua vida. E se a presença de Deus está em sua vida, fique alegre, seja feliz, salte, dê pulos de alegria, louve, cante, exalte ao Deus, ao Senhor Deus, amém, os exércitos, aleluia, que Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o poder, amém, porque é dado a Jesus Cristo. Amém. Davi ficou feliz, por isso que Deus amava Davi. Davi não foi escolhido à toa para ser um dos descendentes, né? Através de Davi que veio o rei Jesus, através de Davi, porque ele era amor, ele era segundo o coração de Deus. Era falho sim, porque o homem é falho, o homem tem pecados, só que quando ele pecava ele se arrependia, pedia perdão. Então foi um homem que adorava realmente a Deus, e ele ficou tão preocupado quando chegou a arca ali. E ele pensou, falou assim, nossa, eu moro num palácio de pedras, tudo ali bonitinho, e a arca de Deus aqui, ó, nesse lugar, num tabernáculo feito ali de tecidos. Então ele pensou, eu vou fazer um templo para a casa de Deus. Amém. Um templo como morada de Deus. E ele foi pedir permissão, ele foi lá, falou com o profeta Natan. Ele foi lá e conversou. Falou assim, puxa vida, olha só a preocupação de Davi. Você acha que alguém vai falar assim, mas Deus já não tem casa, Deus não mora lá no céu, no seu trono? Davi se preocupou em deixar aquela arca ali guardada num lugar melhor, mais protegida do tempo, da chuva, né, do sol, da poeira. Ele se preocupou com isso. E aí Deus falou com o profeta e levou para ele a resposta. Deus se agradou sim do que ele queria fazer, só que Deus falou para ele que não seria ele que iria fazer aquele templo, mas o filho dele, Salomão. Salomão, que seria o outro rei depois dele, que fez o templo, onde foi guardada essa arca depois. E aí Davi, que ficou feliz, saltitando, né? Ele estava cingido de um éfode de linho, e assim subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor, com júbilo e ao som de trombetas, com júbilo, com alegria, com felicidade, porque ali estava chegando a presença de Deus. Nós temos que vir aqui, vir com culto, para adoração, com júbilo, com alegria, com felicidade. Nossa, estamos para a casa de Deus, glória a Deus, amém, aleluia. Deus seja louvado. É assim que nós temos que vir para a presença de Deus. É assim, porque muitas pessoas estão doentes, estão com depressão, tem um monte de coisa, porque não tem mais presença de Deus na sua vida. Elas se preocupam mais com as coisas do mundo, elas são mais carnais do que espirituais. Elas não querem mais saber das coisas de Deus, elas acham que não precisa, acham que é bobeira. E elas vão ficando doentes, até chega uma hora que morre. Infelizmente, essas pessoas não
estão salvas. Então, quer dizer, além de sofrer dessa vida, quando morrer, ainda vai para o fogo do inferno, infelizmente. É como o pastor fala, ninguém está atacando medo de ninguém, isso daqui está escrito, está na Bíblia. Porque Jesus, quando ele subiu aos céus, depois que ele ressuscitou, ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crer será salvo, o que não crer está condenado. Se não crê, não tem fé, não acredita, já está condenado. Mas para que nós possamos crer, a gente tem que ouvir. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Todo dia temos que ouvir a palavra de Deus, todo dia. Não ficar sem ouvir a palavra de Deus, não ficar sem ter a presença de Deus na sua vida. E Davi, ele ficou feliz porque ele trouxe de volta a arca de Deus, ele trouxe a presença de Deus para o arraial ali, para a cidade de Davi. E ele veio com todo júbilo, com toda alegria, com felicidade, tocando ali trombetas, tambores, de felicidade. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Mical foi a primeira esposa de Davi, que era filha do rei Saul, que Saul prometeu ela em casamento. Só que Mical não adorava Deus, ela era filha de Saul. Saul era um homem que não se importava com Deus, queria fazer do jeito dele, não foi obediente. Mical também era a mesma coisa. Então ela se importava com a aparência, com o que os outros iam falar. E ela viu ali Davi pulando no meio do povo, saltando, feliz, alegre, contente, e Mical o desprezou. Ela não gostou daquilo que viu. Ela disse: introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar na tenda que Davi lhe armara, e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Então ele veio trazendo a arca, fazendo sacrifícios, e quando chegou lá, fez sacrifício de novo, novamente, dando ofertas a Deus, de tudo que Deus merece. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Amém. Glória a Deus. Então, quando chegou ali, ele fez aquelas ofertas. Davi abençoou o povo. Quando temos a presença de Deus, nós abençoamos as pessoas. Amém. Deus, Ele dá para nós a sua presença, a alegria, para que outros também possam sentir o que nós sentimos. E quando nós conhecemos alguém que reconhece a presença de Deus, elas ficam felizes, porque quando a gente vai lá, a gente também fala com a palavra de Deus, também ora, prega, e a pessoa também nos abençoa. Amém, Jesus. E aí Davi abençoou o povo e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e um cacho de passas. Então retirou-se todo o povo, cada um para a sua casa. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e dos seus servos, como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu, preferindo-me a teu pai e a toda a tua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor dançarei. Amém. Então ela falou assim, ele falou: o que eu fiz foi perante Deus, não foi perante o povo não, foi para Deus que eu fiz. E Deus me escolheu, em vez de escolher teu pai, Deus me escolheu. Então é para Deus que eu estou fazendo isso daqui, não é por causa do povo não, dos servos, das servas.
pôs ela lá no lugar dela. Aquilo ali foi a desgraça dela. E ainda, mais do que isto, me envilecerei e me humilharei aos meus olhos, mas das servas de quem falasse, delas seria honrado. E Mical, a filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Por ela ter falado aquilo, Deus secou o ventre dela, ela nunca teve filhos. Então temos que tomar cuidado que nós falamos contra o servo de Deus. Porque se nós estamos aqui para adorar a Deus, para honrar a Deus, tudo por Deus, é para Ele que nós fazemos. Nós temos nossos compromissos, nossas coisas para fazer, nós temos nossos deveres, mas em primeiro lugar, nós temos compromisso com Deus. Nós honramos a Deus, glorificamos, exaltamos o nome de Cristo Jesus. A arca de Deus, hoje, não existe mais, ela desapareceu. Mas Cristo veio para fazer uma nova aliança. Quando Ele celebrou a ceia do Senhor, esse é meu corpo, tomai e comei. Esse é meu sangue, tomai e bebei. Este é o sinal da minha nova aliança. Amém. A nova aliança que é feita para com todos aqui. E todos estão participando dessa nova aliança quando ceamos. Porque Jesus disse: aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, eu terei parte com ele e comigo. Eu estarei com ele e comigo. Então, se eu faço parte aqui da ceia do Senhor, eu como do pão, que representa o seu corpo, eu bebo do suco da uva, que representa o seu sangue. Ele está em mim. E eu nele. Sabia que você também está em Jesus? Você está em Jesus. Ele mora dentro de você, só que você também está nele. É isso que Ele falou. Jesus disse isso. Amém, meu Pai. Jesus disse: Aleluia. eu estarei nele e ele comigo. É isso que Ele falou. Já pensou que maravilhoso? Que coisa mais linda? Jesus que mora dentro. Glória a Deus. Você quer que Jesus more dentro de você? Amém. Então aceite Jesus. Você será tão feliz. Tem gente que pensa que a felicidade é ter dinheiro, ter bens. Não é proibido. Deus pode te abençoar também com toda sorte de bênçãos, tanto espirituais como materiais. Só que precisamos ter a presença de Deus, precisamos de ter Cristo Jesus em nossos corações. Amém. Porque sem a presença de Deus não somos nada. Nós podemos perder tudo, menos a presença de Deus em nossas vidas. Amém. Amém. Glória a Deus. Então que você sinta a presença de Deus na sua vida. Amém. Que você sinta Deus ao seu lado, no tempo, no lugar, Maravilha. nas pequenas coisas. Amém. Hoje eu fui ver um sobrinho, né? Um sobrinho mais novo, ele tem 3 anos. Nossa, coisa tão linda, né? Uma criança. Então você dá uma coisinha para ela, um brinquedo, nossa, ela já fica feliz, já sai correndo, já brinca. A pureza de uma criança. Então o que importa é a presença de Deus na sua vida. Amém. Você levar Cristo para as pessoas. Graças a Deus. A pessoa sentir a presença de Deus na sua vida. Amém. E na vida dela. Amém. Porque aquela pessoa que não tem a presença de Deus, que só traz discórdia, ninguém quer, o pessoal foge. Ninguém quer. Vai na casa do, né? Viu uma pessoa que é bêbada, pessoa que só fica falando, só causa discórdia, briga. A pessoa vê ele até muda de calçada. Né? Não quer papo, não quer. Então o que acontece quando a pessoa não tem Deus na sua vida? Elas afastam as pessoas. Agora quem tem a presença de Deus, ela atrai as pessoas. Amém. E essas pessoas que você atrai, você tem que levar a palavra de Deus para elas. Glória a Deus. Tem que levar a Cristo. Amém. A arca de Deus, agora representada por Cristo Jesus em nossas vidas. Amém. 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 Glória a Deus. Vamos orar. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Bendito é teu Deus nome. seja louvado.
Glorioso Deus, glorioso Pai, na beleza de Sua santidade, estamos aqui em Tua presença, estamos aqui para Te adorar, Te agradecer, estamos aqui com júbilos, estamos aqui todos felizes, porque o Senhor está aqui, meu Pai. A presença do Senhor nesse lugar é real. Obrigado, Deus, porque o Senhor está em nossa vida, na nossa casa. Obrigado pelo Senhor nos abençoar. As Suas bênçãos são infinitas. As Suas bênçãos que caem sobre nós, tanto espirituais como materiais. Obrigado, meu Pai. Obrigado por tudo. Obrigado pelas maravilhas que o Senhor tem realizado sobre nós. Maravilhas, prodígios e sinais. Obrigado, meu Senhor, porque o Senhor é glorioso, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é potente, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós nem podemos imaginar. O Senhor é onipresente, porque o Senhor está aqui nesse lugar, o Senhor está também aí do outro lado, que está ouvindo. Sinta a presença de Deus, onde você está, porque aqui eu estou sentindo a presença de Deus. Deus está aqui, eu sinto a presença dele. Que o Espírito Santo de Deus se derrame nesse lugar, por Pentecostes, que o Senhor esteja na vida de cada um aqui, na sua casa, na sua vida, na sua família. Obrigado, Deus, obrigado, Pai. Que o Senhor esteja com cada um, coloca as suas mãos poderosas sobre cada um. Eu estou intercedendo em nome do Senhor Jesus por cada um. Repreende tudo que não provém de ti, tudo que foi lançado contra eles. Repreende toda a seta contrária, todo lugar defamado, todo maldito que foi falado sobre a vida dos seus filhos, das suas filhas, meu Pai. Repreende no nome do Senhor Jesus. Amarra Satanás, amarra aos pés de Cristo Jesus, que ele não tem poder sobre nossas vidas, porque nós somos ungidos de Deus, somos escolhidos de Deus, por isso estamos aqui. Oh, meu Deus, meu Pai, meu glorioso Deus, que a sua bênção esteja sobre cada um de nós, e que eu te peço e te agradeço, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Obrigado, Jesus. Amém, Pai. Obrigado. A arca de Deus, representada agora por Cristo Jesus. Jesus está aqui. Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos, e é Ele autor da fé, do princípio ao fim, de todos os teus tormentos, e ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo, e ainda assim